Hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os 5 passos que eu tô fazendo passo a passo para poder organizar minha vida financeira e construir liberdade a longo prazo, começando a investir com pouco. Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Giovanni Santos e esse canal aqui foi criado com o intuito de mostrar, de documentar a minha jornada começando a investir, começando no mundo dos investimentos. O meu intuito com esse canal aqui não é te ensinar a investir, e até porque eu sou completo iniciante. O intuito que eu criei esse canal aqui foi para documentar a minha jornada investindo, a minha jornada aplicando dinheiro e aprendendo sobre investimento. E nesse vídeo de hoje, que é o primeiro vídeo do canal, eu quero mostrar para vocês qual é o passo a passo que eu vou seguir para poder começar a minha jornada, começar a colocar o meu pezinho na água dos investimentos. Eu já venho consumindo alguns conteúdos sobre investimento, sobre liberdade financeira há um bom tempo. Então é por causa desses conteúdos que eu consegui montar esse passo a passo, esses 5 passos, os primeiros passos que eu vou seguir para começar a minha jornada investindo. É claro, galera, eu sou completamente iniciante nesse mundo, então eu não sei se esses passos estão completamente corretos, mas eu acho que o primeiro passo para que eu conseguisse começar seria começar em si, né? Seria colocar o meu pé na água e começar a fazer as coisas em si. Então, ao longo desse canal, ao longo do tempo, vocês vão poder ver meus erros, os meus acertos, vão poder ver os momentos em que eu vou ficar puto porque investi errado, vão aprender junto comigo as coisas que eu tô aprendendo, vão ver as coisas que eu tô aprendendo. Esse é o intuito desse canal, ser meio que um documentário, sabe? Mostrando que, na realidade, uma pessoa que ganha pouco, que não ganha muito, pode sim investir, pode sim construir patrimônio a longo prazo. Esse canal aqui é um canal completamente diferente, foi uma ideia que eu tive completamente diferente do que eu tô acostumado. Eu acredito que vai ser um meio até de me comprometer mais com os investimentos criando esse canal aqui. Lembrando, galera, eu tô investindo há mais ou menos 3 meses só. Eu já venho estudando investimento há algum tempo, já venho aprendendo, assistindo vídeo, consumindo conteúdo, mas nunca assim algo sério. Eu só comecei mesmo a botar o meu pezinho na água há 3 meses atrás em investimento. É agora que está começando a minha jornada. Eu acredito que você talvez esteja nessa mesma situação que eu. Esse canal aqui serve como uma motivação para você. Talvez você possa começar também. Então vamos lá. A primeira coisa, o primeiro passo é educação financeira. De todos os vídeos que eu já vi, galera, no YouTube, sempre o primeiro passo para poder começar a investir sempre foi a questão da educação financeira. Quase todos os vídeos que eu vejo, a pessoa fala: você precisa aprender a gastar menos do que você ganha. Porque essa é a regra de ouro. Essa é a primeira coisa que você tem que aprender quando você vai investir. Você precisa estar gastando menos do que o que você ganha. E para isso, galera, eu uso 2 ferramentas aqui que me ajudam muito. É o orçamento categorizado, que é saber exatamente para onde vai cada centavo do seu salário. Ou seja, você precisa saber, você precisa em algum momento parar, anotar todos os seus gastos, anotar todas as suas demandas, para você poder descobrir para onde vai os seus gastos. E isso eu já venho fazendo há um bom tempo. Isso eu já venho fazendo há uns 2 anos mais ou menos que eu tenho usado uma ferramenta para poder categorizar os meus gastos. O segundo passo é utilizar alguma ferramenta de planilha ou app, que é para fazer o controle semanal. Esse controle semanal, galera, é o controle que eu faço para poder saber para onde está indo o meu dinheiro. Toda semana, todo domingo eu sento, anoto todos os gastos meu e da minha esposa numa planilha, e aí eu consigo categorizar e saber para onde está indo o dinheiro. Então esse é o primeiro passo a se cumprir quando você pensa em investir. Foi o primeiro passo que eu fiz para poder começar a investir. O segundo passo, galera, é definir o orçamento. O que eu quero dizer com esse definir o orçamento? Definir o orçamento aqui, galera, significa o quanto você vai gastar para investir e o quanto você vai separar da sua renda para o seu dia a dia mesmo, para a sua manutenção da sua vida. Aqui, como vocês podem ver na apresentação, eu vou separar sempre, galera, de 10 a 20% de toda a minha renda principal, ou seja, de toda a renda mesmo que eu estou esperando, eu vou usar de 10 a 20%, claro. Para quem ganha pouco, tem meses que são mais apertados, então eu vou tentar enxugar ali os gastos o máximo possível e tentar aplicar no mínimo 10%, galera. Se algum mês acontecer de eu investir menos de 10%, eu vou comunicar para vocês, vou falar. Inclusive, galera, eu quero fazer um quadro aqui no canal, que vai ser um quadro mostrando os meus aportes, mostrando os meus investimentos mês a mês. Todos os meses, no primeiro dia do mês, segundo dia do mês, vai ter ali um vídeo mostrando a minha carteira mesmo, mostrando o que eu estou fazendo, o que eu estou investindo, como que eu estou escolhendo os ativos, porque eu ainda vou aprender tudo isso. Eu acho que vai ser bem legal para quem está começando, porque vai ser algo realmente real, muito real. E, galera, aqui vocês podem ver também que eu vou separar 50% de toda a renda extra que eu fizer. Ou seja, aquilo que eu não estava esperando fazer durante o mês, eu vou separar 50% no mínimo. É claro, talvez isso daqui, dependendo, possa ser que seja um pouco menos, um pouco mais, mas eu vou tentar manter essa meta aí de investir 50%
de todo o dinheiro que vem como bônus. Por exemplo, para você, no seu caso, pode ser que seja um 13º, alguma bonificação no trabalho. Eu, galera, sou barbeiro, eu sou autônomo, eu tenho uma barbearia, então aqui eu vou incluir de 10 a 20% toda a minha renda pessoal, e tudo aquilo que for lucro, porque eu tenho outro colaborador que trabalha comigo, tudo aquilo que for lucro, ou seja, for excedente da minha renda principal, do que eu faço como barbeiro em si, eu vou tentar investir 50%. Então é por isso que eu defini esses dois orçamentos. Eu acho que esse é o segundo passo que você tem que fazer caso você queira investir também, caso você queira começar. Lembrando, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, eu não estou recomendando para que você invista nas coisas que eu vou investir. Eu quero que esse vídeo sirva mais como motivação para que você também comece o seu processo. O terceiro passo que eu estou seguindo para montar a minha carteira é estruturar a divisão da minha carteira. E sobre a divisão da minha carteira, eu decidi que a minha carteira seria estruturada dessa maneira aqui, ó. 55% da minha carteira ela vão estar em ações, porque é a coisa que eu mais assisto vídeos no YouTube, é o que eu mais estou disposto a ler livros para aprender, e eu acredito que é o que mais pode me dar um retorno, porque eu sou jovem, eu tenho 25 anos, então eu tenho bastante tempo para frente. A minha renda não é alta, eu não ganho tanto assim, então eu preciso expor um pouquinho minha carteira mais a risco para poder ter um pouco mais de rentabilidade, porque essa rentabilidade vai me ajudar muito a chegar na minha independência mais cedo. Depois das ações eu vou ter uma concentração igual para outros 3 tipos de ativos, que são fundos imobiliários, ETF internacional e caixa, que vai estar em renda fixa no caso. Então essa daqui é a divisão que eu escolhi para minha carteira, não é a divisão que você deveria escolher para sua carteira. Pelo que eu tenho estudado, galera, cada pessoa, a depender da sua idade, a depender da sua tolerância ao risco, a depender do seu estômago para aguentar a flutuação de preço dos investimentos, a sua divisão de carteira deve ser diferente. A divisão de cada um deve suprir as necessidades de cada um, deve ser algo mais individualizado. Mas essa daqui é a divisão que eu escolhi para mim, não necessariamente é ideal para você. O quarto passo, galera, que eu segui para poder estruturar minha carteira é definir quantos ativos eu vou ter para cada uma dessas categorias de ativos financeiros. E eu escolhi, galera, vendo alguns vídeos, eu até li alguns estudos, que depois eu posso fazer um vídeo só sobre esse estudo que eu li, que era o quanto de ativos, quanto de ações você precisa ter na sua carteira para poder você sair do risco e ainda manter um certo ganho. Mais pra frente provavelmente eu vou trazer um vídeo mais específico sobre esse artigo em si, mas o que esse artigo achou é que de 10 a 20 ações é um número ideal. De 10 a 20 ativos é um número ideal, porque você consegue diminuir bastante o risco sem diminuir tanto assim a rentabilidade. E obviamente, galera, cada papel que você tem na sua carteira, cada ação, você vai ter que acompanhar aquela empresa, você vai ter que ler sobre aquela empresa, você vai ter que ver as demonstrações daquela empresa de resultados. Então, se você tiver um número muito grande de ativos, eu acredito que isso possa atrapalhar. Então, eu decidi que eu vou ter no máximo ali 15 ações, vou ter no máximo 15 fundos imobiliários também, e 3 ETFs internacionais, que eu acredito que provavelmente aqui eu vou escolher alguns bons fundos. Vou pegar ETF de índices, provavelmente, internacionais. Esse número ativo que eu defini, galera, foi com base em alguns vídeos que eu já assisti, foi com base nesse artigo que eu já li, e eu acredito que esse é um número legal, é uma meta boa de ativos para poder atingir. Obviamente, eu não vou começar aportando já com 15 ativos, porque eu aporto com pouco dinheiro, então se eu ficar diversificando muito dinheiro, eu vou estar, na verdade, espalhando demais o meu dinheiro, então eu posso não ter rentabilidade suficiente para poder conseguir comprar outras cotas. No começo eu vou concentrar as aplicações nos investimentos que tiverem melhor oportunidade. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou aprender a fazer precificação, eu estou lendo um livro sobre valuation para poder aprender o preço, para poder descobrir o preço justo de cada empresa, o preço teto de cada empresa, o preço teto de cada fundo imobiliário, para eu poder descobrir ali a hora certa de comprar e ver qual ação está mais descontada. E o meu intuito é comprar ações, comprar fundos imobiliários para construir renda. Ou seja, é para o longo prazo, não é para ficar vendendo e comprando ações. Pelo que eu tenho estudado, a estratégia que eu mais gostei foi de buy and hold, que é de comprar e segurar por longo prazo, e focar em dividendos, focar na geração de dividendos e em receber dividendos. Essa vai ser a minha estratégia, e por isso eu escolhi que eu vou ter só 15 ativos de ações, 15 ativos de fundos imobiliários e 3 ETFs internacionais em renda fixa, que provavelmente vai ser algum CDB, alguma coisa assim do tipo. O quinto passo, e talvez o mais importante, talvez não, com certeza o mais importante
desse passo a passo que eu estou seguindo para começar a minha carteira é estudar e compreender cada nuance dos investimentos. No quinto passo, galera, eu vou manter os estudos constantes. Por quê? Porque tem muitas coisas que eu preciso aprender. Eu preciso aprender a fazer valuation, que é descobrir o preço das ações. Eu preciso descobrir como definir qual papel é bom para investir, qual papel que não é. E muitas outras coisas eu ainda tenho que aprender. Eu sou um completo iniciante, lembrem-se disso sempre. Então, o que eu decidi fazer para poder adquirir esse conhecimento que pode reduzir o risco dos meus investimentos? E também evoluir como investidor, porque é isso que eu quero, principalmente. Eu escolhi, galera, aprender principalmente por livros clássicos de finanças. Então, eu já estou em posse de alguns livros, depois eu posso fazer vídeos específicos de cada um desses livros que eu estou estudando sobre investimentos. Agora eu estou vendo um sobre valuation. E eu vou, galera, destrinchar esses livros. Eu quero aprender cada parte desse livro, reler o livro 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes for necessárias para eu assimilar esse conteúdo, fazer resumos desse livro e realmente aplicar o conteúdo dos livros clássicos de investimentos na prática. A segunda coisa que eu vou fazer é estudar alguns estudos práticos do mercado, como esse, por exemplo, que eu falei do número de ativos. Estudar para poder aprender e adquirir mais conhecimento, e eu quero estar documentando também esse aprendizado aqui com vocês. A terceira coisa vão ser artigos e relatórios, principalmente os relatórios de cada uma das empresas que eu tiver na minha carteira ou que eu desejar comprar. Eu tenho que ler, eu tenho que aprender, eu quero mostrar para vocês como eu estou aprendendo, como eu estou buscando, como eu estou achando esse conteúdo. Por último, eu vou colocar canais educativos no YouTube. Por que por último? Porque eu sei, galera, que se eu ficar dispersando a minha mente, a minha atenção para vários canais diferentes de investimentos, eu vou acabar não conseguindo sair do lugar porque eu não vou estar focando em estratégia nenhuma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro estudar os livros, os clássicos de investimento, aqueles que são praticamente indispensáveis para qualquer pessoa que quer aprender a investir. Eu vou criar a minha base de investimento, eu vou criar a minha mentalidade, e aí depois disso eu vou começar a consumir mais YouTube, começar a conseguir filtrar o que é bom do que não é para o meu método de investimento. Porque, galera, pelo que eu tenho analisado, o principal fator que faz um investidor durar a longo prazo e ter bons ganhos é ter um método sólido de investimento, um método que ele segue do começo ao final e não ficar variando, ficar indo para vários sentidos diferentes e acabando não saindo de lugar nenhum. Por último, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês como está a minha carteira agora. Lembrando que eu falei que eu estou investindo há 3 meses, então eu não tenho ainda muito dinheiro aportado, mas eu quero mostrar aqui para vocês o que eu já comprei de investimento, e daqui para frente, a cada dia primeiro, eu vou estar fazendo um vídeo mostrando o meu aporte ali diariamente, mensalmente, para mostrar para vocês o que eu estou comprando, o que eu estou decidindo, e mostrando também o meu aprendizado e documentando esses aportes, que vai ser algo que eu acho que vai ser muito legal, até eu mesmo assistir depois de um tempo. Aqui, galera, como vocês podem ver, tá a minha carteira. Eu tenho um total aportado aqui de R$1.000, praticamente, 1.088. E aqui, dentro dos ativos, eu ainda não comprei fundos imobiliários, ó. Eu tenho aqui R$403 em ações brasileiras, são 4 ativos aqui, tá bem espalhado o meu dinheiro. Eu acho que tem muito pouco dinheiro para ter tantos ativos assim, então eu tenho que escolher depois qual desses ativos está em melhor posição para aportar, ou se é outro ativo, comprar o ativo que está em melhor situação para comprar, até porque eu tenho que aprender se eu fiz as escolhas certas. Eu acho que eu comprei essas ações aqui meio que por diquinha do YouTube, e não é algo que eu quero fazer daqui para frente, mas eu sei que aqui só tem boas empresas. Então a Taesa, tem aqui Banco do Brasil, Banco do Brasil Seguridade e Klabin, que são empresas que eu já vi sobre essas empresas. Elas são empresas perenes que estão em setores perenes também, menos a Klabin aqui, que é commodity, mas os outras 3 empresas aqui estão em setores perenes, que são setores que não flutuam muito em situações de crise, em cenários de crise. Então, em ações eu tenho esses 4 aqui, e aqui em renda fixa eu tenho R$684, que também está sendo aqui minha construção da minha reserva de emergência. Então eu vou construindo minha reserva de emergência junto com meus investimentos. Eu não coloquei nos slides, mas eu vou ir investindo 50% a 50% ou 30% a 70%, não sei. Eu vou falando a cada aporte, eu vou falando para vocês. Eu vou colocando um pouco desse dinheiro para fazer a minha reserva de emergência e um pouco desse dinheiro para já aplicar mesmo, pensando na carteira de investimentos em si. Porque, galera, a gente que não tem uma renda tão alta assim, se a gente ficar esperando
ter a reserva de emergência completa para poder depois começar a aportar demora muito tempo. Então, eu acho que é algo que é meio desanimador. Talvez isso de começar a aportar e dividir entre já aportar para a carteira visando rentabilidade e aportar também separado para a reserva de emergência, talvez não seja o melhor approach, talvez não seja a melhor forma de fazer isso. Mas eu pessoalmente acho que se você ficar aportando só para reserva de emergência, só renda fixa e não colocar o pezinho nas ações, eu acho que vai demorar tanto, por causa da renda baixa, vai demorar tanto para você começar a investir que você vai acabar desistindo no caminho. Então eu vou fazer assim dessa forma, porque assim eu vou estar mais interessado em fazer. Galera, esses são os 5 passos que eu segui para começar a investir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficar muito grato se você me acompanhar nessa jornada. Quem sabe daqui a 10 anos, 20 anos, eu vou estar vivendo de renda, vou estar ali com a minha independência financeira e eu vou estar sempre... A minha meta aqui é fazer esses vídeos aqui até que eu chegue lá, até que eu chegue, sei lá, receber metade do meu salário de investimentos e depois chegar no meu salário de investimentos e talvez até mais, quem sabe. Não sei quanto tempo vai demorar, eu sei que eu tenho disciplina para poder ficar aqui, eu quero estar aqui com vocês, eu quero estar aqui fazendo esses vídeos documentando o meu processo até chegar lá e eu acredito que isso daqui vai ser muito legal de olhar para trás e ver o que a gente vai construindo aos pouquinhos, o que a disciplina, a paciência e o estudo pode fazer nesse mundo aqui de investimentos. Eu acho que vai ser algo muito legal. E se você gostou desse projeto, se você gostou dessa ideia minha, desse projeto, se inscreve aqui no canal, vai me ajudar muito, dá um like aqui embaixo nesse vídeo também, vai me ajudar muito a me motivar a fazer esse processo, a seguir esse processo. Muito obrigado pela sua visualização, muito obrigado por você estar até agora aqui no vídeo. A gente se vê num próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima!